Muito bem. Então vamos lá. Pode se apresentar, Raquel. Fique à vontade. Obrigada, professora Débora, pelo convite. O meu nome é Raquel. E o meu sinal é este aqui. Me conte um pouquinho da sua história. Como é que começou o seu interesse por Libras? Então, boa noite a todos, né? O meu interesse pela Libras começou bem muito tempo. Eu acredito que eu acho que nem minha professora Débora tinha nascido ainda, porque quando eu comecei, foi acho que 1983 mais ou menos, passava numa novela chamada Sol de Verão, em que o Tony Ramos ele era o ator e fazia um papel de uma pessoa surda. E eu fiquei muito encantada com aquilo. Eu tinha por volta de 12, 13 anos, mais ou menos. E eu acabei me encantando. Fiquei encantada especialmente, mas ao mesmo tempo eu me impressionava porque que aquelas pessoas não falavam, viviam num silêncio. E eu comecei desde então me preocupar com isso, né? E foi indo minha trajetória na Libras, foi indo, mas só que eu não sei se a professora está me ouvindo bem, não sei se o som tá legal, assim, porque... Para mim o som tá bom. Eu vou botar os comentários, que daí a gente tem um feedback. Deixa eu colocar aqui e aí o pessoal nos ajuda, tá? Eu deixei o meu no mudo para não atrapalhar o teu som. Como eu tô sinalizando, às vezes eu bato aqui no microfone e pode atrapalhar. Mas eu não tô lhe vendo, é assim mesmo? Você não tá me vendo. Não tô te vendo, quero te ver. Acontece eu esqueci de te falar isso antes da live. Eu sempre aviso. Aí como parou de acontecer, eu não avisei mais. Mas esse é um bug do Instagram. Você consegue ver os comentários? Sim, tô vendo, sim. Tô vendo. Então vamos ver, o pessoal está vendo, está me vendo bem, está vendo a Raquel. Eu vejo você. Quem está nos assistindo consegue ver os dois. Ó, está ótimo. Aqui o som, imagem, Raquel maravilhosa. Eu tô vendo o pessoal que tá dizendo que tá vendo legal e tá ouvindo legal. Então vamos continuar, né? Tá tudo bem? Então aí, vamos lá. Eu vou salvar a live e aí quando terminar a live você me vê. Mas eu tô bem bonita aqui, interpretando. Tá bom então, professora. Então vamos lá, né? Continuar. Então, esse meu interesse despertou desde aí. Só que era uma época assim, que o que eu aprendi? Na época, saía no pacotinho de pipoca na escola, só o alfabeto, e saía uma numeração de 0 a 9, né? E eu uma vez ou outra que eu encontrava uma pessoa surda, eu dava aquela explicação mais letra por letra no alfabeto, mas eu não tinha ainda aquele compromisso, obviamente. Muitos anos se passaram, né? E eu fui vendo essa necessidade de realmente estar conectado, porque quando eu via uma pessoa surda, eu achava aquilo muito cansativo de ficar só falando, escrevendo e muito lento, sem técnica, sem nada. E foram os anos se passando e eu acabei, né, de fato, fazendo alguns cursos. A igreja me proporcionou também, né, muito bacana. Comecei a conhecer alguns sinais e conversava com os surdos na igreja, mas muito difícil, assim, porque eu não sabia como encaixar aqueles contextos, não sabia como, a mente cansava muito, porque às vezes eu queria falar, mas eu não tinha aquela destreza, né, de ter a fala conectada junto com os sinais, mas assim mesmo ia. Estava vendo que estava fazendo a diferença, perguntava se tinha entendido, mas ao mesmo tempo, depois eu fui vendo que sentia realmente, eu precisava dessa necessidade, né, de estar junto com essas pessoas, fazendo a diferença, não só como, né, ouvinte, mas era aquela preocupação de entender por que aquela pessoa vivia naquela solidão, naquele silêncio todo o tempo. Me inscrevi em alguns cursos, né? Professora, se eu estiver falando demais, tu me corta, viu? E pra gente não sair do contexto. E então, né, fiz alguns cursos, mas não tinha
não entrava assim, não vinha com aquela forma de que eu queria realmente, o que eu queria fazer com aquelas pessoas, né? Tinha um sonho, mas eu também não ia muito à busca, ficava só naquele aprendizado, pesquisando sinais aqui e acolá, e fazia, juntava frase por frase, e assim ia indo. E quando foi em 2016, aí em 2015 eu fiz um curso, realmente um curso bom, mas eu sempre sentia que faltava algo, estava me faltando algo, né, de como era que realmente eu queria, porque era como se a Libras estivesse dentro de mim, a fala, a linguagem, mas eu não sabia me expressar da forma que eu sentia aquela necessidade. Então eu fiz outros cursos, né? Realmente cursos até bons, de assim, que eram muito conhecidos e pessoas, mas ainda não tinha chegado aquele momento. Mas quando eu me deparei realmente de fato, que eu acho que o problema realmente era em mim, que não estava na procura de fazer, como eu não tinha, como é que eu posso dizer, eu não tinha aquela preocupação de estar realmente fazendo textos, lendo de conforme eu queria. Mas quando eu entrei na Defensoria Pública, que eu trabalho no atendimento, então eu senti muito aquela necessidade e ao mesmo tempo envergonhada, porque aquelas pessoas que nos procuravam, tinha muitas pessoas, e eu disse, meu Deus, eu estou aqui nesse lugar, de frente para essas pessoas, tenho pessoas assim na minha igreja, e o que está faltando? Está faltando eu tomar uma atitude. E realmente eu quis tomar essa atitude, aí fiz outro curso, né, como eu estava, mas até eu nem finalizei, acabei que nem finalizando esse curso, porque em 2016 eu me inscrevi, eu comecei a fazer a faculdade, né, me formei em psicologia, e eu pensei, olha, agora vai ser a vez, porque eu preciso realmente ter uma responsabilidade sobre essas pessoas, eu tenho que mudar o meu contexto na sociedade, eu quero focar a minha faculdade para eu poder atender surdos. E realmente eu passei a faculdade inteira, né? Quando a gente fazia aqueles diálogos, aqueles encontros, eu disse, não, eu já tenho o meu foco. Eu sei o que fazer, mas ao mesmo tempo vinha uma preocupação, né? Porque eu dizia, meu Deus, como é que vai ser assim? Como é que eu vou me encontrar com essas pessoas? Mas comecei a estudar, assim, de verdade, fui ligando uma coisa a outra, né, lia os textos sinalizando, fazia frase e fiquei naquela, tipo uma paranoia, chega a mente cansada. Ok, eu me formei, né, fui entrando aos poucos, comecei a atender alguns pacientes surdos e foi indo, mas no final de 2022 para 2023, eu estou indo na sequência, professora. Por favor, se eu estiver tomando muito tempo, você me avisa, viu? Então, aí eu liguei assim no Instagram e eu escutei um convite da professora Débora. E eu fiquei encantada. Eu digo, meu Deus, eu acho que é disso que eu estou precisando. Então eu vou entrar aqui. Comecei a acompanhar, aí terminou aquele convitezinho e eu perdi a professora. Não encontrava mais e fiquei. Meu Deus, eu só sabia que era Débora. E quando em um determinado momento eu sentei e fui procurar, e a professora estava fazendo um convite, né, que ia ter um encontro de 3 dias e quem quisesse participar era livre, e eu fiquei assim super encantada. Participei desse convite, eu digo, não, então agora essa é a hora de eu ter realmente meu desenvolvimento, de eu querer ser realmente aquilo que eu sou, no grupo que eu sou, no lugar que eu sou, da pessoa que eu quero ser e do profissional que eu quero ser. Realmente eu quero fazer essa diferença. E foi aí que eu comecei. Aí eu tive essa decisão de... Posso continuar, prof? Pode, tá maravilhoso. Aí eu, né, assim, falas e mais falas, e aquele busca e corre atrás. E eu sei que acabou dando certo. Eu entrei em julho de 2020. Em 27 de julho de 2023, eu fiz a minha inscrição na escola e eu me emociono, realmente, de fato, sim, porque eu fiquei muito, muito, muito encantada. Porque não era só uma escola, não era só receber um aluno, não era tipo só, assim,
fazer um profissional crescer. Tinha muito mais do que aquilo que eu esperava. E assim, de todo dia. Tudo muito conectado, tudo muito bem recebido, desde a professora Paty, a professora Isa, sabe, assim, a equipe, assim, e eu digo, meu Deus. Aí eu já estava atendendo as pessoas, né, eu já tinha 2 pacientes surdos na clínica que eu estava, e eu comecei a perguntar, eu fazia alguma coisa, né? Eu tinha algumas demandas com meus pacientes, alguns sinais eu não sabia, porque para mim era tudo novo, e eu perguntava para elas, e elas me dão todo aquele suporte, e eu comecei e fui indo, é tanto que um dia eu cheguei na clínica, quando eu comecei a conversar com a paciente, ela olhou para mim e falou assim, você tá diferente, falando melhor. Olha, eu aqui fazendo esse sinal. E você tá diferente, você tá falando, porque ela percebia que até pela minha expressão, eu já estava entendendo ela com mais facilidade. Porque assim, eu sabia um monte de sinal, mas na hora de entender o surdo, realmente eu tinha muita dificuldade. Eu tinha dificuldade. E às vezes era uma atenção maior. Porque, assim, nós psicólogos, quando estamos atendendo uma pessoa ouvinte, a gente já tem que se desligar totalmente do mundo para dar ouvido àquela pessoa. E quando você está na frente do surdo, é mais difícil, assim, eu particularmente, porque eu não queria perder nada. E eu não quero escrever nada, então eu quero guardar aquilo para depois eu vir fazer um relatório com toda delicadeza, com todo profissionalismo, e aquilo ali me preocupava muito. Então, eu ficava nessa tensão. Então, quando eu entrei na escola, que eu tive esse suporte, vira e mexe eu estava perguntando, aliás, quase todo dia eu ficava, professora, isso assim, professora, sinal assim, e elas me davam aquele suporte, me dão, né? Eu não posso nem dizer me dão, gente, porque eu não consegui nem não fazer de novo, eu já fiz minha rematrícula, continuo na escola. Então, eu vi o meu desenvolvimento. E quem foi que me disse que eu tenho esse desenvolvimento? Não foi eu mesma, eram meus próprios pacientes que falavam, né? Que eu estava diferente, eu estava atendendo diferente, eu estava observando mais. Então a gente falava de outros assuntos e às vezes ele fazia um sinal e perguntava se eu estava entendendo. Eu sim, aí eu repetia para ele sentir aquela segurança de que realmente eu estava entendendo aquele sinal. E também lá no meu trabalho, né? Porque eu trabalho de segunda a sexta também, eu trabalho na parte do atendimento e as pessoas vão lá na defensoria. E então, uns passavam pro outro, olha, vai lá, que tem a Raquel, ela atende e tal. Então, eu via a felicidade deles quando eles chegavam lá. E muitos surdos que às vezes até passam lá na rua e entram para conversar um pouco, e às vezes a questão nem é nossa, é de outros órgãos, mas eles entram lá, conversam, porque sabe que tem essa atenção, porque sabe que tem uma pessoa que está lá, que conversa a língua dele, que não deixa ele sozinho, ser um estrangeiro no seu próprio país, que isso aí é muito, sei lá, eu digo que é como se você vivesse assim num mundo escuro, sozinho. Né? Então, quando eles encontram assim, a gente, que a gente dá aquela atenção, que a gente dá aquele olhar, parece que muda tudo. É muito gostoso. E é uma coisa boa que você sente bem até com você mesmo. Você como pessoa, como ser humano, você diz, Senhor, obrigado, porque eu fiz a diferença hoje na vida dessa pessoa. Eu ouvi ele hoje. Mesmo sem eu estar na clínica, sem eu estar lá atendendo meu paciente, mas eles vão lá, eles conversam, os processos sou eu que abro. E muitos deles que chegaram hoje lá, que eu até convidei, olha, vai lá, né? E hoje a gente vai fazer um encontro, eu e a minha professora, e eu não medi esforços, né? Tem 2 que foram a semana passada e conversaram comigo, ele falou, achei você bem diferente, bem desenrolada, bate-papo, conversando muito, assim, sabe? Então, aí eu peguei e falei assim, olha, tô na escola, estudando muito, prof, maravilhosa. Aí eu pedi para seguir, né? Aí ela, professora boa. Então, isso
não sou eu que estou dizendo, a gente que tem essa voz, a gente que tem esse feedback. Então eu estou maravilhada, assim, foi uma boa coisa realmente que eu fiz, assim, eu acredito muito que Deus põe coisas muito boas na vida da gente, e assim, em termos do meu lado profissional, ou de conhecimento com a Libras, ou da minha evolução, para mim, assim, obrigada, professora Débora, por você existir, por você fazer a diferença no mundo, viu? Na minha vida fez bastante. E eu sei que eu também estou fazendo diferença na vida de muitos. Isso. Ai, Raquel, querida, que pena que você não consegue ver minha expressão, Raquel. Para quem chegou depois, a Raquel não aparece. A tela fica preta do Instagram. Mas a live vai ficar salva e aí você vai ver, porque eu interpreto e aí vou me emocionando. É difícil, porque a gente se conecta, né? Pelo menos eu me conecto muito com os alunos, porque eu falo, né, que são pessoas de bem que vão se encontrando para serem melhores e tornarem a vida dos surdos melhor a sociedade. Então, não é fácil, não é um processo fácil. Você está me ouvindo bem? Ou está com barulho? Não, passou por incrível que pareça, passou um carro de som aqui com toda alegria aqui na rua. Uma festa. Mas já passou, já foi. Ceará já viu, né? O povo é festeiro, em todo canto tem um som, né? Então, eu quero começar, Raquel, antes de mais uma pergunta, mas te parabenizar pelo processo. Porque não é simples, não é uma coisa assim, então tá, então agora eu vou ser uma profissional, uma pessoa bilíngue. Né? Tem desafios o processo todo e continua tendo, né? Não para. Mas você ter do lado colegas de bem, pessoas de bem, que olha, qualquer coisa a gente apoia, qualquer dúvida, pergunta e vamos indo, isso é o mais importante. Porque a gente sempre vai ser desafiado, né? Não termina, não é? É verdade, é verdade. Eu posso fazer uma fala, professora? Desculpa. Pode. Te cortei. Então, assim, quando eu me refiro assim, é uma conexão tão linda, tão bela, assim, porque a gente tem o grupo dos potis, né? E eu até voltando assim um pouco, eu disse, meu Deus, eu quero ser chamada de poti. Mas para ser chamada de poti, você tem que ouvir a historinha na escola. Isso. Né? Então, era tudo uma conexão boa, era coisas, energias boas que ia chamando. E a gente tem um grupo, essas meninas, esses meninos do grupo, assim, eles dão um aconchego, assim, pra gente no grupo tão grande. Às vezes a gente nem pergunta, aí o outro vai, faz uma pergunta, já tira a sua dúvida. Gente, é assim, maravilhoso. É maravilhoso demais. A professora Paty, a professora Isa, com esses encontros, olha assim, a gente vê que a professora Débora e sua equipe, ela oferece milhões de coisas assim encantadoras no Instagram, no YouTube, nas lives que ela faz toda segunda e toda sexta. E, gente, quando você entra na escola, você diz, meu Deus, o que é isso? Você tem que estudar, porque tem muita coisa. É para além do que você imagina. A escola, assim, eu acho que eu teria que dar a nota da excelência. Inclusive, ontem, eu estava conversando, acho que com a Rose, tadinho, tem uma pessoa da equipe, professora, que eu chamo ela assim, vira e mexe, eu estou chamando, olha, aconteceu isso assim, me ajuda. E ela tá ali, pronto. Gente, é incrível, pronto. E ela põe lá no finalzinho, como foi o atendimento? Bom ou ruim? Olha, eu vou pedir para a professora Débora mudar, eu nem citei, assim, eu falei, olha, eu acho que eu vou pedir para mudar esse feedback, tem que colocar bom, ruim e excelente, porque para mim, gente, vocês são excelentes, estão no ponto assim, direto, então, bom é pouco, só para a gente avaliar a sua equipe também, viu, prof? Porque
assim, a senhora está na frente, mas a gente sabe que tem todo um trabalho, e se as pessoas assim, são muito... se entrega demais, assim, e eu tenho certeza que os outros poti têm essa mesma fala, porque, assim, estão maravilhosos. Eu sou encantada, viu, com a escola, assim, se foi de boa coisa, assim, que me aconteceu nesse ano e meses, de uma das coisas que eu tomei de decisão para acontecer, assim, na minha vida, foi realmente entrar na escola. Para mim, maravilhoso mesmo. Ai, Raquel, eu vou passar o feedback para a Rose e para a equipe. E vou dar sugestão, sim, de colocar o excelente. Gostei, vão ficar bem felizes. E eu queria, antes de nós nos encaminharmos para o final, a gente combinou de fazer uma live. A gente tem feito, né, já as lives de 30 minutos, mais ou menos. E aí marcamos uma próxima para novas histórias. Mas eu queria que você escolhesse algum momento assim mais especial do seu trabalho na defensoria ou como psicóloga, que você sinta que seja interessante compartilhar. Livre. Certo. Eu vou contar um e de outro porque são minhas duas paixões. Tá. Atendimento na defensoria e o atendimento realmente na clínica, porque na verdade se resume numa coisa só, que são a pessoas surdas, né? Que é muito, para mim, isso é muito maravilhoso. No meu primeiro momento, quando eu entrei lá, eu fui atender duas pessoas que chegaram muito desesperadas. Eram dois irmãos surdos que eram pessoas que como é que a gente diz? Moradores de rua, não. Me perdi agora na linguagem. Vivia na rua. Eles moravam na rodoviária, na verdade. E eles chegaram desesperados lá porque tinha acontecido alguma coisa na conta deles e eles não sabiam. E naquele momento, quando eu entrei na defensoria, como eu estava num percurso de um curso, eu não disse para ninguém que eu falava. Mas eu tinha um colega no atendimento que a gente sempre, eu ensinava algum sinal ou outro para ele. Eu disse, olha, quando eu sair, que chegar outras pessoas surdas aqui, você faz assim, olha, aqui tem uma pessoa que fala pouco. Aí você faz assim, né, para dar o número do meu não tinha WhatsApp, dar o número do meu celular. E assim ele fazia. Nesse dia eu estava no horário de almoço e essas duas pessoas chegaram. Aí foi que ele disse, olha, a Raquel sabe falar a língua dessas pessoas aí. Só que, quando eu comecei a conversar com eles, eu percebi que eles eram analfabetos. Eles não entendiam os sinais. Então, tinha que ser um desafio, que para mim era a primeira vez. Dos poucos sinais que eu sabia, eu tinha que entender e aprender, e abrir aquele processo daquelas pessoas, que era uma coisa séria, com ser fidedigno no que eles diziam, no que eles faziam, aquela mímica, e para entender o que era. Resumindo, aquelas pessoas, elas tinham sido tinha sido fraudada a conta deles e alguém tinha sacado todo o dinheiro deles. Então eu fui entendendo coisa por coisa, graças a Deus, Deus abriu minha mente e a gente entendeu tudo e acabou que o defensor entrando com aquela ação e voltou tudo dele, foi mandado ofício para o banco e eles receberam. E foi ali o ups para eu realmente me decidir realmente o que eu queria. Assim, ir a fundo. Aí foi aí que foram mandando os caminhos até o meu caminho, a minha linha, o meu WhatsApp, o meu Instagram se cruzar com a professora Débora. E nos conectados. Como é, prof? E nos conectados. Sim, nos conectados. E eu estou bem feliz por isso. E uma das últimas coisas foi agora há pouco tempo, no comecinho que eu entrei na escola, da clínica, aconteceu, né, dessa minha paciente chegar para mim e dizer a diferença, porque eu já estava atendendo ela há uns 2 meses, né? E quando eu entrei na escola, foi onde eu comecei a estudar mais, a conhecer mais sinais, porque antes eu sabia muito sinal, mas me faltava a querida gramática, os adjetivos, onde é que eu ponho aquilo, onde é que eu faço. Aí as aulas, aí lá vai eu mudar da pergunta da prof, mas eu tenho que dizer isso, porque as aulas é tão
você vive, é tão, assim, como é que se diz, é tão conectado, é tão dito ali na hora que não tem como nem a gente não interagir. Eu, de repente, às vezes eu estou interagindo, prof, eu estou fazendo, porque ela faz assim, você está vendo? Você está fazendo? Eu, sim, prof, eu estou fazendo. E às vezes meu esposo diz assim, o que tu tá falando? Eu disse, é ao vivo a aula? Eu, não, estou conversando aqui com a professora. Então, quando eu passei a entender o que era o verbo, o que era a gramática em si, o que era o substantivo, que eu podia juntar aquilo ali e podia de uma palavra eu usar outros sinônimos. Aí foi aí que eu percebi esse crescimento, que foi aonde veio essa fala dela, né? Isso aí para mim foi maravilhoso. Eu ouvi isso, muito maravilhoso, porque meus primeiros atendimentos eu fiquei muito nervosa pela situação de já ser uma pessoa surda, né? E eu ter medo de errar demais e tudo. E também, não sei, de fazer alguma coisa errada, porque a gente que é profissional, a gente se preocupa demais com isso. E eu fiquei também muito feliz na época, né? Porque quando a senhora falou que era psicóloga, eu digo, meu Deus, a gente realmente está muito conectado. Tem muita coisa boa aqui, tem muita coisa para a gente se descobrir. Ponto. E agora, num determinado dia, eu estava no ônibus, eu estava indo trabalhar, era muito cedo. E uma pessoa, eu já vou contando 3 casos, olha para eu. E uma pessoa entrou no ônibus, era uma jovem senhorita. E ela começou a entregar uns papeizinhos, né? Ela me entregou um papel e eu li. Aí tinha assim, dizendo, olha, eu sou uma pessoa surda e estou precisando de ajuda e tal. Aí aquilo me deu um frio assim, do pé até em cima. E meu coração bateu, aí disse assim, eu pensei, Raquel, você não vai fazer nada. Você sabe Libras. Mostra agora quem você é. E eu levantei, toquei nela assim e perguntei para ela realmente se ela era surda e tal. E eu expliquei para ela que ela tinha direito a um BPC e tal. E fui explicando. Rapidamente eu dei o número do meu WhatsApp, eu falei para ela, meu número aí, me chama e tal. Eu falei para ela, 9 horas estou chegando lá, né? Fala comigo. E eu sei que ela falou e tal, e a gente combinou, eu dei todo aquele direcionamento dela fazer, e Deus abençoou, e o processo dela tá saindo, e já ela vai receber o BPC dela. Então isso aí para mim foi muito maravilhoso, porque outrora eu ia me acovardar. Então, se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse esse apoio do grupo, dos Poti, da senhora, da Paty, da professora Isa e de todo mundo, assim, e eu ia ficar meio que perdida, né? Bem perdida. Às vezes eu sentia vergonha até. E agora até mudou, porque os meninos que são surdos aqui da minha igreja, eles me chamam e dizem, olha, vamos combinar, vamos conversar um pouco. Então isso aí para mim, outrora, eu não ia ter essa coragem. Eu tinha medo de errar. E a gente é passivo a erros, né? Que é o que a senhora diz, gente, a gente erra, a gente fala devagar, o importante é fazer. E não tem problema. E realmente eu vi que não tem problema. Eu me cobrava demais e nessa cobrança eu não acabava fazendo nada. E hoje eu me sinto livre. Eu me sinto livre e, assim, assegurada que eu tenho pessoas com quem eu posso contar, né? Principalmente na escola. É isso. Ai, Raquel, maravilhosa. Eu vou sinalizando e vou me emocionando. Aí eu olho os comentários e falo assim, olha, os potinhos estão emocionados junto comigo, não estou sozinha. Raquel, eu quero agradecer a tua disponibilidade de vir contar a tua história, a tua experiência de uma forma tão bonita, transparente, e te parabenizar pelo trabalho, pelo esforço, pelos resultados, e te convidar para uma nova live, porque essa terminamos, mas eu sei que quem semeia o bem e com Libras sempre vai colher belas histórias. Então, daqui a uns meses, a gente se encontra novamente para compartilhar isso com todos. Sim, com certeza. Porque Deus está abençoando e eu vou deixar escondidinho, porque vai ficar realmente para a próxima. Viu? Vai ter coisas boas aí, já. Coisas boas por vir. Sim. Muito
Muito obrigada, Raquel. Muito Eu que obrigada a todos que agradeço. participaram. E uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite, Potis.